seguinte: na mesa foi tratado o assunto referente à judicialização na saúde, trazendo-se casos especialmente ligados à garantia de direitos, como remédios e tratamentos que possam garantir um acesso à saúde mais efetivo. No entanto, não se pode ignorar uma crescente demanda voltada ao judiciário com a finalidade de gerir sobre diversos outros direitos, por exemplo, educação, segurança, relativos ao consumidor, entre outros, tendo inclusive passado a tratar como da esfera do direito conceitos de toda a ordem, entre vizinhos, por exemplo, a que a mesa atribui essa amplificação das ações judiciais na vida contemporânea. No nosso caso específico, nós temos uma Constituição extremamente analítica e que reconheceu não só os direitos tradicionais de caráter individual, mas também enfatizou a importância dos direitos sociais. Isto explica, talvez, em parte, essa ampla judicialização em relação ao direito à saúde, mas também em relação a outros direitos elencados no texto constitucional enquanto direitos sociais, por exemplo, o direito à educação ou a necessidade de incentivo à cultura e assim por diante. Essa é uma observação. A segunda que me ocorre diz respeito, talvez, à falta de mecanismos entre nós para realização de direitos. O que resta, portanto, é a porta do judiciário. Há uma certa desconfiança, talvez, em relação a outros braços estatais na realização de direitos e, por isso, há esta sobrecarga anômala do poder judiciário. Eu não sei como os números estão em matéria geral agora em 2009 para 2010 da Justiça e número do CNJ, mas eu posso lhes dizer os números que nós colhemos em 2008. Em 2008, nós tínhamos um referencial que indicava que tramitaram pela Justiça brasileira, portanto, no ano de 2008, considerando inclusive os processos que vinham de anos anteriores, algo em torno de 70 milhões de processos. Isto fala mais ou menos que 1 em cada 3 cidadãos brasileiros tem uma demanda na justiça. Isto indica que há uma certa patologia, isso precisa ser verificado, isso precisa ser estudado, isso precisa ser objeto de pesquisa, mas certamente há uma sobrecarga de judicialização, né, que se manifesta, obviamente, em outras, em searas específicas. Então nós precisamos fazer esse repensamento, e eu até no Conselho Nacional de Justiça chamava a atenção para dizer que a realização de direitos, muitas vezes, dispensa a judicialização. Não é necessário que haja judicialização para que haja o reconhecimento do direito. Daí a necessidade de que nós estabeleçamos esse diálogo fluente, adequado com a administração, para que as políticas públicas sejam adequadas e a intervenção judicial se torne a exceção nesse quadro e não a regra. Já vimos também, em razão das descrições, que em nome da realização da igualdade, muitas vezes isso ocorre no direito à saúde, nós podemos estar também placitando a desigualdade, porque, em geral, obterão o benefício aqueles que dispõem de condições de judicializar a demanda. Daí as fraudes, inclusive, verificadas. O fato de se dizer, por exemplo, que havia laboratórios subsidiando as ações judiciais contra o sistema SUS. Portanto, é preciso que nós olhemos isto com bastante cuidado, mas me parece que uma das razões básicas é a falta de outros instrumentos básicos de realização de justiça, de direito que não
o Poder Judiciário. Nós temos diversas outras perguntas aqui, especialmente sobre as mais recentes decisões do Supremo. Eu vou resumir, vamos caminhar aqui o ministro Gilmar. Primeiro, a respeito da posição do Supremo sobre a questão da hipossuficiência, notadamente referente à situação financeira do paciente, no âmbito do SUS. Uma observação, se Vossa Excelência não acredita que os tribunais brasileiros, em geral, são extremamente benevolentes no que concorre à tutela individual, mas ainda muito tímidos em relação à tutela coletiva do direito à saúde. Uma terceira pergunta, aqui a respeito da cobrança pelo INAMPS, pelo Ministério da Saúde. Em recente decisão, o Supremo manifestou entendimento que poderia haver um retorno à possibilidade de cobrança, tanto pelos médicos como pelos hospitais, que oferecem melhores acomodações, como diferença de classe, se isso não comprometeria a concretização do direito à saúde de forma igualitária, gratuita e universal. Bem, quanto à tutela coletiva, certamente esta é uma constatação correta. Nós estamos a lidar com várias dessas ações e temos já o reconhecimento, em vários casos, por exemplo, do cabimento da ação civil pública. Mas, certamente, temos muito que aprender e a avançar nesta seara. Isto é fruto do tratamento tradicional do tema. Em relação à hipossuficiência, eu não estou informado da decisão que o tribunal tomou com essa característica específica. O que o tribunal tem, e isso também se refere a outra pergunta sobre a necessidade de cobrança, é uma preocupação muito séria com a questão do financiamento. Aqueles que acompanharam, por exemplo, o debate da semana passada, devem ter visto uma discussão muito intensa no tribunal sobre a possibilidade de se estender a imunidade a um hospital ou a hospitais que têm a característica de sociedade de economia mista, mas que prestam serviços públicos em características universais. E o tribunal se dividiu, tendo em vista a dimensão da chamada imunidade recíproca, mas se sinalizou a importância de que se dê um tratamento tributário adequado a instituições que prestam serviço público de atendimento geral ou de atendimento universal. O grande problema, que todos sabem, isso já surgiu na consideração feita pelo professor Canivet, é que o direito de caráter positivo, direito social de caráter positivo, gostemos nós ou não, está submetido à reserva do financeiramente possível. Daí a necessidade de que se estabeleçam, sim, tratamentos com características universais, mas também que haja delimitações desse conteúdo. Este é um problema com o qual nós precisamos lidar. Por isso eu me referi, na parte final da minha fala, àquela reivindicação. Eu me lembro que um dos notáveis professores e defensores do sistema SUS, falecido não faz muito tempo, professor Pinotti, chamava a atenção do Supremo para a necessidade de que julgasse aquela ADIM que obriga, contra a lei, que obriga os planos de saúde a ressarcirem o SUS se os seus associados se utilizarem do serviço do SUS. Do contrário, haveria talvez uma distorção. São casos muito comuns de pessoas que se acidentam e que são tratadas no sistema SUS e não no sistema para os quais eles pagam uma mensalidade obrigatória. São discussões que nós temos que travar no contexto da complexa questão do financiamento desse sistema. Um conjunto de perguntas, ministro Gilmar, diz respeito à questão da divisão das responsabilidades
pela prestação de serviço de saúde no sistema brasileiro, a responsabilidade solidária entre os vários. A Excelência tocou no tema e o que se faz, pergunta aqui, é em face especialmente da legislação que organiza o SUS e distribui essas competências. Essa é uma das questões delicadas. Eu creio que nós temos até um recurso extraordinário com repercussão geral, mas até agora, pelo menos a resposta que nós temos dado diz respeito a essa possibilidade de se vislumbrar um modelo de responsabilidade solidária. Claro que isso não dispensa uma distribuição interna de responsabilidade, fazendo com que a União eventualmente repasse recursos para o município que está a arcar com despesas que talvez melhor coubessem à própria União. Era preciso, portanto, que houvesse câmaras, modelos institucionais adequados para essa disciplina. Mas o que se diz é que é muito difícil, do ponto de vista jurídico-político, negar o próprio direito com o argumento da eventual ilegitimidade na propositura da ação. Pelo menos é isso que resulta daquilo que nós temos feito no Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, eu teria que precisar, temos ainda uma pendência, que é um recurso extraordinário em que essa questão está posta. Mas, a despeito da legislação, a resposta, pelo menos que nós temos dado nesses agravos, nos casos que têm sido postos na presidência, é de responsabilidade solidária, sem prejuízo dos eventuais acertos internos que hão de se fazer no sistema SUS. Uma pergunta aqui da professora Ana Elode, que eu vou ler na íntegra. Quem deve financiar o acesso ao medicamento autorizado pelo juiz? O Estado, a União ou o município? Isso, de alguma forma, já foi respondido. Qual é o conteúdo do direito à saúde? Quais são os critérios de decisão do juiz constitucional para autorizar a dispensação de um medicamento? É o direito à saúde um direito subjetivo? Bem, começo pela última pergunta. Se o direito à saúde é um direito subjetivo? Sim, o I. É um direito subjetivo. Então, e tem se entendido que tanto pode ser um direito subjetivo individual como um direito subjetivo coletivo. Portanto, não há dificuldade em relação a isso. Qual é o conteúdo do direito à saúde? Quais são os critérios de decisão do juiz constitucional para autorizar a dispensação de um medicamento? De tudo que nós temos visto, o que se entende por conteúdo ao direito à saúde é o direito a um tratamento condigno. Se nós olharmos o artigo 196, nós vamos verificar que há várias ações que estão associadas, na verdade, a políticas públicas amplíssimas e de difícil judicialização. Por exemplo, nós temos no Brasil dados que indicam que as regiões que dispõem de saneamento básico, ou que nas regiões em que nós temos saneamento básico instalado, nós temos um índice muito baixo de mortalidade infantil. Mas são poucos os casos até agora. Talvez nós tenhamos uma ou outra ação civil pública por parte do Ministério Público buscando esta universalização do saneamento, das políticas de saneamento básico. Nós não temos iniciativas sociais nesse sentido. Há até iniciativas governamentais, mas temos pouca judicialização em relação a isto. O que nós temos hoje como conteúdo básico das ações de saúde? Em geral, medicamentos específicos para doenças específicas, direito à internação, às vezes busca de vagas nas UTIs, também temos vários pedidos específicos, tratamentos especiais para doenças raras, direito a ser submetido a um transplante ou, eventualmente, isto é muito criticado por parte das autoridades administrativas,
o direito de ter preferência na fila do transplante, o que se considera muitas vezes uma intervenção indevida, tendo em vista o retardo para pacientes crônicos, num dado que dependentes desse tipo de tratamento. São casos que marcam as nossas experiências. Tivemos alguns casos singulares de pessoas que buscavam tratamento no exterior, por exemplo, de uma dada doença, apresentando laudos de que lá teriam um tratamento mais adequado. Portanto, é um conteúdo muito variado. Mas nós vamos encontrar ações, por exemplo, que a partir das políticas públicas definidas pelo SUS, recomendam que numa dada localidade seja construído um hospital para atender a crianças, as chamadas UTIs neonatais. Nós temos casos de ações movidas pelo Ministério Público com esse intuito. Mas, como nós estamos a ver, a maioria das ações estão associadas a provimentos específicos, a realmente saúde como direito subjetivo de caráter individual, essas providências todas que já foram mencionadas. E quanto ao acesso ao medicamento, a ação em geral é proposta contra um dos entes federados, ou contra o município, contra o Estado, ou contra a União, ou é proposta contra os três. Em geral, os juízes têm determinado que uma dessas autoridades proveja um medicamento. E há casos em que o foco é a autoridade local. Não são raros os casos. Ainda na semana passada, eu recebi ao secretário de Saúde de Mato Grosso, que vinha reclamar pelo fato de ter tido ordem de prisão porque ele teria descumprido decisões judiciais no âmbito da saúde. Muitas vezes, os juízes tomam medidas específicas contra as autoridades locais. Mas isso, em geral, é previamente definido a partir da propositura da ação, sendo possível a responsabilidade solidária dos três entes. Uma pergunta do Dr. Carlos Vital, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Há um embate entre o princípio da efetividade constitucional e o princípio da reserva do financiamento possível na discussão da saúde. Qual o caminho sugerido a seguir nesse diálogo entre os poderes executivo e judiciário, levando em conta que, dentro da perspectiva da Organização Mundial de Saúde, segundo a qual a saúde se define como bem-estar físico, psíquico e social, direcionando esse embate para um cenário muito mais amplo que a discussão de acesso a medicamentos? Essa pergunta também está relacionada com outra que trata da questão de como tratar a finitude da limitação dos recursos. E uma terceira pergunta que trata também da observância do princípio da isonomia nesse embate de decisões judiciais, ora num sentido, ora no outro, e tratando os jurisdicionados, pacientes, às vezes nem sempre de maneira adequada. Também relacionado com esse tema, a questão da como fazer observar os protocolos pelo SUS, eleitos pelo SUS, para dispensação de medicamentos, e assim inibir uma chamada medicina preventiva, que cria demanda exagerada por exames, materiais, por vezes dispensáveis. E finaliza com a questão de qual seria a responsabilidade da autoridade judiciária, cuja decisão gera efeitos para tratamento contínuo do paciente, independentemente de reavaliação médica. Bem, vocês veem que nós podemos ficar a tarde toda discutindo esses temas, porque há muitas questões e eu gostaria de saber respondê-las todas. Nós temos, obviamente, uma série de limitações.
obviamente que a reserva do possível, ela se faz presente em relação a tudo da vida, não é? Especialmente aos direitos de caráter, nos direitos de caráter positivo, isto é evidente. E, claro, aqui nós vamos ter, nem entramos nesta discussão, nós podemos ter, no que diz respeito ao direito à saúde, um debate de grande sensibilidade, até mesmo filosófica, quanto ao problema das chamadas escolhas trágicas. Haverá um momento em que se diz este tratamento, isso já foi objeto de consideração na palestra do professor Canivet, que se diz, não se justifica mais prolongar a vida dessa pessoa. Qual é o limite para esse tipo de ação? Em suma, questões dificílimas de serem tratadas com as pessoas, os parentes dessas pessoas que buscam tratamento e que têm sempre a esperança de um tratamento. Então, são questões dificílimas, todas as que se colocam, tendo em vista os paradigmas já aqui enunciados. Já falamos sobre o caráter eventualmente não igualitário da intervenção judicial, ou a sua contribuição para que talvez o princípio da isonomia não fosse aplicado em toda a sua extensão, dadas as distorções que o tratamento individual do tema acaba por propiciar. O Brasil tem uma interessante experiência, não são poucos os autores que reconhecem, no que diz respeito à política de tratamento à AIDS. E se diz que esse tratamento, pelo menos há um certo consenso, de que essa política, que hoje é considerada uma política bastante eficiente, bastante exitosa, ela nasceu do processo de judicialização. O processo de judicialização é que levou o próprio Ministério da Saúde a organizar uma política pública eficiente nesta área. E, nesse sentido, não são poucos os nossos colegas professores que veem na judicialização um mecanismo para a adoção de políticas administrativas consistentes em outras searas. E, de certa forma, o Conselho Nacional de Justiça, naquelas recomendações que os senhores ouviram, está se orientando neste sentido, no sentido de não transformar a judicialização numa panaceia para o problema da saúde, mas consagrando a possibilidade de um diálogo e, sobretudo, conscientizando o juiz de sua responsabilidade neste complexo processo. Se isto vai ter os bons frutos, teremos que fazer a devida avaliação. Eu tenho a impressão de que o próprio modelo, respondendo à pergunta do Dr. Carlos Vital, de que o próprio modelo estabelecido na Constituição, ele, quanto ao sistema SUS, ele é um modelo que desafia a todos no Brasil a realizar um serviço efetivo. Depois, nós já temos alguma modelagem institucional que se aproxima. Mas qual é a tradição brasileira? É a tradição da competência específica, não da competência comum. Em princípio, a União tem suas responsabilidades, o Estado tem suas responsabilidades e o município tem as suas responsabilidades. Aqui, o modelo SUS optou por uma outra modelagem ou configuração institucional e exige de nós, integrantes do Judiciário, uma compreensão sobre este sistema, inclusive sobre a possibilidade de eventual distorção, a partir das decisões judiciais, comprometer as próprias ações básicas do sistema. Claro, a definição quanto ao conceito de saúde no próprio texto constitucional é amplíssima e certamente coincide com
o próprio conceito da Organização Mundial de Saúde. O que eu estava a descrever são as ações ou as pretensões que se formulam perante o judiciário. Agora, não vamos discutir ou não vamos questionar as dificuldades na implementação deste modelo. Nós poderíamos ter alternativas jurídicas que poderiam nos levar para caminhos mais fáceis. Por exemplo, afirmar que, a despeito da expressão direito à saúde, nós teríamos aqui apenas um programa e, por isso, nós não poderíamos exigir a prestação administrativa, a prestação do bem efetivo. Mas certamente isto frustraria o próprio sentido emprestado pelo texto constitucional. Fizemos a opção ortodoxa de reconhecer aqui um direito subjetivo, de dimensão social. E certamente esta opção envolve também dificuldades, entre elas aquelas ligadas à sua eventual implementação deficiente. Quanto ao controle da execução orçamentária pelo Poder Judiciário, é evidente que, mesmo que haja um controle judicial pelas instituições judiciais do orçamento, certamente nós vamos continuar a nos debater com o limite do financeiramente possível. Certamente nós poderíamos aprofundar essa discussão, considerando inclusive as peculiaridades brasileiras, a partir da fala do ministro Teori Zavascki. Quanto das nossas doenças básicas constatadas nos nossos hospitais não advém de faltas existentes, por exemplo, no nosso sistema geral de desigualdade. A falta de alimentação adequada num dado momento da vida que causa determinado tipo de doença. E depois vamos tratar disto apenas como matéria de direito à saúde e, eventualmente, direito a um dado tratamento. Daí a necessidade, talvez, de ampliarmos o debate e envolvermos ações coletivas que pudessem atacar o estado, por exemplo, de subnutrição, a questão do saneamento básico, todas questões que depois reverberam sob a forma de necessidade de tratamentos específicos. Quanto aos protocolos, há um esforço, como eu disse, grande por parte das autoridades envolvidas neste debate, no sentido da sua atualização e também da sua implementação. E, claro, aqui é preciso, de novo, um forte diálogo. O SUS foi concebido como um instrumento, único de atendimento a essas demandas básicas, envolvendo a União, estados e municípios e a própria comunidade. Tanto é que nós temos os conselhos gestores. É preciso que haja esse diálogo para que nós possamos evitar as distorções. Paulo Nasser diz que as decisões judiciais difusas, ora deferindo, ora indeferindo um determinado tratamento a autores distintos, não estaria o Poder Judiciário violando a isonomia. Essa é uma das críticas básicas feitas pelos próprios gestores. E isso é passível, inclusive, de outras distorções. A possibilidade de que grupos se organizem para obter um determinado tipo de tratamento e, às vezes, com o sentido de fraudar a própria administração, como aqueles casos já verificados em São Paulo, em que houve um tratamento policial para o tema. Daí a necessidade básica de que nós reinventemos, inclusive, esse modelo judicial. E é por isso que o Conselho recomendou, por exemplo, que o juiz, sempre que possível, busque informações adequadas, saber se a pessoa já buscou o tratamento ou atendimento no sistema judicial. Ministro Jatene, que é o nome conhecido no Brasil e também no exterior, graças à sua atuação como professor na área cardiológica, dos transplantes, inclusive, destacava que uma das medidas que nós deveríamos tomar de imediato era
estabelecer que o judiciário só interviria depois da negativa por parte do órgão administrativo. Nós sabemos que isso não é fácil, exatamente naqueles casos de atendimento urgente. E o juiz se defronta com aquela ameaça do cadáver no dia seguinte. Se não houver uma decisão determinando que haja este ou aquele tratamento, o senhor juiz poderá ser responsabilizado pela morte desta pessoa. Há sempre este quadro. Mas há essa discussão de que haja uma inter-relação, de que, de fato, inicialmente, o pedido do tratamento específico seja feito perante as autoridades competentes para a dispensação de tratamentos ou de medicamentos. Nós estamos realmente tendo que sofisticar e aprender com esse diálogo, que é bastante diferente de outras decisões que tomamos quando concedemos, por exemplo, um habeas corpus ou liberamos o pagamento de uma dada taxa. Aqui nós temos um quadro extremamente complexo e é importante que o juiz conheça, nas dimensões múltiplas, a complexidade desse direito. Duas últimas perguntas ao ministro Gilmar. Primeiro, do Dr. Gilmar de Assis, promotor de Justiça de Minas, que diz que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, coordenado pela Anvisa, deliberou em 2007 a desoneração tributária dos medicamentos de alto custo. Aqui todos da cadeia produtiva devem observar o preço de fábrica, sem todas as onerações tributárias, desde que os adquirentes sejam na administração pública por si ou nas demandas judiciais. Ele pergunta se não seria interessante que o CNJ incluísse para conhecimento dos juízes, na referida resolução, essa matéria. E a Rosângela dos Santos, do Conselho Nacional de Saúde, pergunta como o senhor vê os casos de má gestão pública na efetivação, por exemplo, da efetivação da política de assistência farmacêutica, e que há casos de subnotificação de novas prescrições, e ela informa que o Ministério da Saúde levou 11 anos para atualizar protocolos clínicos, e isso não foi mensurado o impacto que causou aos usuários do SUS no que tange de agravo de doenças, etc, etc. Bem, a questão da desoneração é extremamente importante, tendo em vista o próprio custo dos medicamentos. Isso já foi objeto também de consideração aqui, e este é um dos problemas sérios, como eu já mencionei. Quando nós estamos determinando que o poder público arque com determinados custos de medicamentos, e estamos, portanto, dispondo sobre o seu orçamento e sobre o impacto orçamentário, nós devemos levar em conta a necessidade de outras políticas de redução dos custos dos tratamentos e também dos medicamentos. E certamente o problema de má gestão é também uma questão preocupante. É necessário que o sistema seja mais e mais eficiente, mais e mais efetivo, e que haja os devidos controles. Exatamente, talvez por conta deste quadro que nós encontramos, é que tivemos talvez êxito direto na própria audiência pública. Vocês vão se lembrar que o Ministério da Saúde, de início, assumiu o compromisso de fazer a atualização dos protocolos. É fundamental que não mais acumulemos esse retardo, que talvez tenha sido responsável por uma parte dessa excessiva judicialização. É preciso realmente que haja esse continuado diálogo. Felizmente, hoje, nós estamos com essa prática institucionalizada. É preciso que ela prossiga. A última pergunta, creio que eu devo responder, porque pergunta como o STJ vê a questão de demandas absurdas de liminares quanto ao atendimento de tratamentos e medicamentos, sendo imputados multa aos gestores pelo descumprimento da pessoa física destes. O STJ não vê com bons olhos demandas absurdas. O problema é saber quando é que as demandas são absurdas ou não são.
Quer dizer, quando as demandas são absurdas, evidentemente se procura corrigir isso. Agora, a questão da aplicação de multa pecuniária como mecanismo para fazer valer decisões que não sejam consideradas absurdas, que sejam legítimas, impondo prestações de saúde, nós temos considerado que é um mecanismo executivo legítimo, na medida em que se deve, em primeiro lugar, priorizar esse direito fundamental à saúde. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Canivet, ao ministro Gilmar Mendes, pela participação nesse painel, que atingiu certamente seus objetivos. Da parte que me toca, gostaria de agradecer aos organizadores, especialmente ao Dr. Ricardo Pelingero, a distinção que me conferiram de presidir esse painel, que fica encerrado. Muito obrigado.